Mas vamos lá, eu acho que já estamos no nosso horário, o público já está chegando, né? Sejam muito bem-vindos todos, sejam bem-vindos todos. Estamos aqui, nós, a equipe da peça Helena Blavatsky, A Voz do Silêncio. Essa peça que eu gostaria que vocês conhecessem a história dela, vamos bater papos três aqui, depois no final responderemos perguntas, portanto, se vocês tiverem perguntas, podem ir aí enviando, tem pessoas para irem anotando, tá? E hoje é 8 de maio. Na manhã de 8 de maio de 1891, na manhã, falece Helena Petrovna Blavatsky. Portanto, esse nosso encontro hoje é, sobretudo, uma homenagem a ela, a essa figura que foi tão importante na vida de todos nós, não é? Nós três aqui somos profundamente marcados Nossa. pela presença dessa personagem e por isso a homenagem. Essa peça ela foi muito especial porque ela foi pensada e trabalhada a três com uma ideia: amamos Helena Blavatsky, vamos homenageá-la. E isso foi o fio condutor de tudo que aconteceu. Bom, nesse iniciozinho, apenas para que vocês se situem, a gente vai fazer uma rápida apresentação. Eu acho que a maioria já me conhece, meu nome é Lúcia Helena, sou professora de filosofia em Nova Acrópole. Escrevo poesias, escrevo crônicas, mas jamais na minha vida havia pensado em escrever teatro. Até que me apareceram duas criaturas, chamadas Luiz Antônio Rocha e Beth Zalkman, que um belo dia me tiram ali aquele meu comodismo e dizem: vamos fazer uma peça de teatro. E eu falei: meu Deus, que loucura! Eu demorei alguns meses para poder conseguir acreditar que eu era capaz disso. Isso atrasou um bocado a história, porque para mim era insólita, era uma ideia insólita, mas ao mesmo tempo a ideia foi se apoderando de mim como uma coisa que eu não podia perder nunca a oportunidade de fazer. E nós inauguramos no ano passado, em novembro, em Fortaleza, e foi das coisas mais lindas que eu já vi na minha vida. Não vou esquecer nunca. Bom, então essa é a minha apresentação. Aí eu passo para a Beth Zalkman, a nossa Helena É, Blavatsky. Pode falar, Beth. vou falar preparando. Ela não vai vir agora, não. Eu sou a Beth Zalkman, sou atriz. Para mim é uma honra, um prazer fazer Helena Blavatsky. É um universo, né, para a gente mergulhar. E ela nos ensinou o tempo todo do projeto e ainda nos ensina até hoje. Era uma proposta que a gente ia iniciar, eu e Luiz, né, Luiz? Uma ideia que o Luiz tinha tido. Quando a gente se deparou com os textos da Helena Blavatsky, a gente falou: acho que não vai dar para a gente sintetizar sem ter a profundidade de quem conhece, né, e de quem pode transitar por aí, no meio dessas palavras da Blavatsky, com mais tranquilidade do que a gente, porque cada parágrafo realmente era um mergulho para a gente conseguir entender. E aí a gente ligou para a Lúcia e teve esse grato encontro, né, de trocas. A gente sempre brinca que a gente ligava para a Lúcia para tirar uma dúvida e a gente tinha o prazer de receber uma palestra da Lúcia para explicar, às vezes, detalhes do que a gente não entendia. A gente levou 3 dias mergulhados, eu e o Luiz, depois de recebermos o texto da Lúcia, para a gente conseguir trazer ele para o que a gente chama de uma embocadura teatral, né? Para trazer a dramaturgia. E a estreia em Fortaleza é realmente um caso à parte de emoção e de explosão dessa personagem que não vem à toa. Ela não paira por aqui à toa, ela não fala coisas que não sejam pertinentes. Então, realmente, um mergulho e um prazer, né? Um prazer. E vou dizer mais uma coisa: hoje, quando eu estava me vestindo, pouquinho assim para poder estar aqui presente, que prazer vestir para poder um personagem. Isso é a nossa vida, é a nossa alma de artista. A gente precisa disso. Então, a gente tem que fazer isso com muita dignidade. É isso. Coisa mais linda, aquele pessoal aplaudindo de pé, aquele público imenso aplaudindo de pé, todo mundo com lágrimas nos olhos, inclusive eu. Isso deve ser um momento maravilhoso, É, realmente, para um artista. Para mim já maravilhoso. foi maravilhoso, para o Luiz também, mas imagino você no alto daquele palco, recebendo aquela energia. É,
E vou te falar que a gente fica tão compenetrado e tão mergulhado nesse universo, que quando você sai da frente do seu personagem, quem recebia aquelas pessoas era Helena Blavatsky, né. Então, quando eu Uhum. levantei o primeiro momento para começar a falar, o início do texto, eu falei: "Oh, não sou mais eu". A Beth deu espaço para Helena Blavatsky, né? Na técnica a gente trabalha, inclusive chama incorporação, que é realmente dar passagem para que o personagem venha. E a Helena Blavatsky não é fácil, né? Ela é intensa, né? É tanto na questão física, né? Porque a gente viu como ela era até no final da vida, porque a peça se passa no último dia da vida dela. Então, o tamanho, ela muito gorda, mas ao mesmo tempo a gente trabalhou tanto isso, né, Luiz? Ela muito gorda, mas como ela transcendeu ao espaço físico, então ela tinha uma leveza. Mas eu vou deixar o Luiz se apresentar, depois a gente fala da Blavatsky, que mais? Pois é, eu sou Luiz Antônio Rocha, enfim, estou vendo aqui, estou tentando acompanhar paralelamente aqui as pessoas, os nossos convidados, e já são muitos, assim, estou vendo que tem gente muito especial, tem a Mayra lá de Paraty, enfim, tem um D'Artagnan de Botafogo, Urca ali, mas não dá para acompanhar, então eu agradeço os dois, boa tardes e delícias aqui para a Beth, para mim e para a Lúcia, que estão sendo colocados aqui na página, né? Meu nome é Luiz Antônio, enfim, sou diretor de teatro já há um tempo, trabalho também com produção de elenco, de audiovisual há mais de 35 anos e desde que eu virei diretor de teatro, assim, eu tento resolver no teatro as minhas questões que eu não consigo resolver na terapia, enfim, nas próprias dúvidas da nossa existência. Então, eu tento trazer para o palco todas essas minhas dúvidas. Então, sempre acaba sendo sobre morte e vida, né? Então, os meus projetos eu acabo sendo escolhido, porque eu acho que não sou eu que escolho eles, enfim, com esse tema de existência, né? E então eu acho que a Blavatsky cai aí como uma luva, né? Há muito tempo que eu tenho esse projeto e a gente não conseguia fazer, realizá-lo, porque exatamente como a Beth falou, durante muito tempo a gente ficou procurando uma pessoa que pudesse realmente colocar no palco essa síntese do que foi essa mulher, que foi muito incrível, assim, realmente é emocionante. E é emocionante estar aqui com vocês duas, porque realmente é incrível essa troca. É muito bom. Muito obrigado. O que a Beth ressaltou e que eu gostaria de lembrar a vocês é que a peça ela é o último dia da vida de Helena Blavatsky. Então, como na manhã de 8 de maio ela faleceu, nós passamos o 7 de maio inteiro com ela. E fomos com ela até os últimos momentos. Isso foi feito de maneira tão vívida e com tanto carinho que, com certeza, aqueles que assistam esse trabalho, como já aconteceu em Fortaleza, vão sentir esse sentimento, que a gente realmente deu passagem, criou um canal para dar passagem a esse impacto dessa mulher no mundo, o impacto na nossa vida. E o que eu percebi na apresentação de Fortaleza é que a transmissão da mensagem foi muito clara. As pessoas se sentiram altamente impactadas, foi sensível, né? Nós conseguimos reproduzir a presença dela, mas ao mesmo tempo os nossos sentimentos por ela. E todo mundo saiu de lá Uhum. amando Helena Blavatsky. Isso foi uma experiência muito bonita. Não sei o que vocês Uhum. perceberam disso. Como foi para vocês a peça, especificamente aquela nossa apresentação de Fortaleza? Vocês podiam comentar para a gente? É, eu posso sugerir uma coisa, assim, eu não sei, mas acredito eu que todas as pessoas que estão aqui estão muito interessadas na Helena. Acho que a gente vai falar da peça assim, mas talvez, Lúcia, eu não sei se seria o caso de você fazer um pequeno briefing sobre a Helena para pessoas que talvez não conheçam a fundo. Eu não sei se valeria uma breve síntese. Tá Ou certo. a Beth quer sugerir, talvez, falar o texto, é isso? Eu vou começar a peça e a Lúcia apresenta ele, tá? Pode Pronto. ser? Aí depois a gente volta a falar essa pergunta da Lúcia sobre a estreia da gente. Algumas, há muito tempo que a gente não faz, talvez eu leia algumas coisas.
Silencie os seus pensamentos. Fixe a tua atenção em teu mestre, que ainda não vês, mas já sentes. Não olhes para trás. A menos que ouças, não poderás ver. A menos que vejas, não poderás ouvir. Renuncia à tua vida se queres viver, cavalga a ave da vida se queres saber, escuta a voz do silêncio. Isso te assusta. Hoje é dia 8 de maio de 1891, à beira do Festival do Beaux-Arts. Sinto que o meu tempo de vida que me resta é muito pouco. Lembro da palavra do mestre. Prepara-te, pois terás que caminhar sozinha. A senda é uma para todos. Os meios para chegar às metas dependem de cada peregrino. O instrutor pode apenas indicar o caminho. Sou Helena Petrovna Blavatsky. Satisfação em conhecê-los. Que lindo. Lindo, muito lindo. Seja bem-vinda, Texto Helena. de Lúcia, esse texto da Lúcia que a gente foi mergulhando em cada palavra. A gente sabe que esse é isso é da voz do silêncio, né, Lúcia? Mas a forma que ele foi se integrando. Vamos falar de Helena Petrovna Blavatsky. Sim, Helena nasceu em 12 de agosto de 1831, numa cidade que na época era a Rússia, Ekaterinoslav. Ela era filha da nobreza russa, não vou entrar em muitos detalhes, mas o fato é que ela sempre foi uma criança muito especial, uma criança atípica, tinha muitos dons e muito curiosa, mergulhava na biblioteca da sua avó, ficou órfã muito cedo e foi muito ávida por conhecimento. E desde adolescente ainda ela tinha sonhos com um mestre. De uma certa maneira, a preparava para uma jornada em busca da sabedoria, em busca de uma grande síntese do conhecimento mais elevado que a humanidade já possuíra. O que ela faz, sobretudo, como ela mesma diz, parafraseando Michel de Montaigne, ela diz que dela não era nenhuma das flores que ela oferecia à humanidade. Ela oferecia um buquê, mas que dela era apenas o laço que as unia. Desfazei esse laço, se quiseres, mas nunca poderás atentar contra as flores. Ou seja, o trabalho dela já era prenunciado nessa idade como uma grande compiladora do que de melhor a humanidade teve. Compiladora e comentadora, como poucos na história. Helena Blavatsky, então, aos 18 anos se casa, não permanece muito nesse casamento, começa as suas viagens pelo mundo e encontra um dia esse mestre com quem ela sonhava nas ruas de Londres. E a partir daí ela começa a receber orientações desse mestre. Tem uma época da vida dela, exatamente mais ou menos de 1851 a 1868, que Helena Blavatsky anda por tudo quanto é lugar do mundo. Ela esteve no Japão, no Egito, em quase todos os países da Europa, América do Sul, região do Peru, México, Estados Unidos, Canadá, no meio de índios. Visita uma série de pequenas fraternidades que ainda detinham alguma coisa de sabedoria, ou restos mesmo de grandes civilizações do passado, recolhendo esse conhecimento por onde ela passa, até que num determinado momento, depois dessa grande andança pelo mundo, é importante perceberem, aí ela era uma menina que devia ter aí os seus 20 e poucos anos, 1851 a 1860. Imaginem nessa época, com os meios de transporte que havia e os preconceitos que havia, uma mulher andando pelo mundo afora sozinha. E foi isso que ela fez. Depois disso, ela faz 3 tentativas de entrar no Tibete, só consegue na terceira. Ela vai ser admitida e fica aí em torno de 2 a 3 anos. Em 1868, ela chega ao Tibete. E ela diz que entrou no momento em que os mestres aceitaram que ela entrasse. O Tibete é considerado durante muito tempo um local, pela altitude das montanhas, é considerado o teto do mundo, né?
um local onde foi um dos últimos guardiões da sabedoria. Muito conhecimento antigo era guardado e transmitido aí, nessas escolas, nessas lamazerias tibetanas. E ela permanece no Tibete, tem um aprendizado muito grande e recebe uma missão, que é bem especial que a gente entenda o que era século XVIII do ponto de vista da humanidade. O mundo entrava numa era século XIX. O mundo entrava numa 19. era bastante cientificista, onde toda a herança do passado de conhecimento era tida como misticismo vulgar. E ela entra com a ideia de trazer um pouco desse conhecimento antigo, legítimo e veraz, para o Ocidente, fazendo uma ponte. Ela entra com a intenção de não deixar que o Ocidente esqueça o seu próprio passado, perca o contato com as grandes vias de sabedoria do passado. Ela faz uma síntese desse conhecimento. Primeiro lança uma obra super audaciosa, em 1877, que é a Isis Sem Véu, que já causa um grande impacto, né? Depois, ela abre a Sociedade Teosófica em 1875, em Nova York. Depois disso, vai para a Índia, permanece na Índia de 1878 até 1885. Ela valorizava tremendamente o conhecimento da Índia, e não é para menos. Então, mora aí, reside e faz um trabalho muito especial. E depois vai para Londres, com algumas viagens por França, por Alemanha. E em Londres, a partir de um determinado momento, ela começa a redação da Doutrina Secreta, que é concluída, o primeiro e o segundo tomo, em novembro e dezembro de 1888. Ela morre em 91. Ainda depois disso, ela ainda consegue redigir, na França, A Voz do Silêncio, que é essa pérola da literatura mundial, e A Chave para a Teosofia. Falece, então, em 1891, pela manhã, próxima de completar os seus 60 anos de idade. Falece, parece que com o seu lápis ainda na mão. E se diz que ela deixa como mensagem: mantenham a união. Não deixem que minha última encarnação seja desperdiçada. Mantenham a união. Para mim é uma das coisas mais bonitas, exatamente essa mensagem final, e nós nunca precisamos tanto dessa mensagem final quanto precisamos agora. As nossas crises são, sobretudo, crises de egoísmo. Portanto, eu acho que mais que nunca a mensagem de Helena Blavatsky é atual. Bom, resuminho, eu acho que está razoável, né, Luiz? Falei demais? Maravilhoso, Não. nossa. É, Ela Eu falou queria fazer uma demais. pergunta para você, Luiz. Explica para a gente, por que Helena Blavatsky? Como é que essa ideia surgiu na sua mente? Foi sua ideia? Foi da Beth? Como é que foi isso? não, foi minha. Ai, enfim, aos 30 anos eu tive uma crise muito grande existencial. E aí eu queria largar tudo e ser monge budista. E aí eu frequentei durante muito tempo, descobri o budismo e na época fazia uma terapia holística e fazia uma terapia convencional, uma psicanálise punk. Eu fazia as duas terapias e aí comecei a entrar em conflito. As duas mulheres que me atendiam também começaram em conflito. E aí eu acabei optando por uma terapia não convencional, que me dava colo, e que falava que eu podia, que eu entrei nessa complicação, que eu podia sair sozinho, que ela estava ali para me ajudar. E a outra me dava remédio, me dava calmante, me dava, enfim. E aí veio a terapia holística da mulher que me iniciou nessa estrada e que me apresentou a Blavatsky. E a Beth Menezes, que eu espero que ela esteja aqui, eu não consegui acompanhar. A Beth foi minha terapeuta durante muito tempo, foi com ela que eu aprendi. Eu confesso que foi através dela que eu iniciei esse caminho pelos mistérios da vida, né? Então foi ela que me apresentou a Blavatsky. E aí durante muito tempo eu fiquei com essa mulher na cabeça e acabei descobrindo que o Plínio Marcos tinha feito uma montagem. E aí aquilo começou a ficar no meu universo, né? E ficava ali, assim, eu acho que um dia eu ainda vou encontrar essa mulher, né? E aí ficava na minha gaveta os meus projetos. E aí foi amadurecendo aquilo, eu comecei a fazer uma pesquisa sozinho,
Não andei muito, li o texto do Plínio, achei que o texto focava muito a parte da bruxaria dela, da Blavatsky, mais como uma bruxona do que propriamente essa mulher que tem uma outra roupagem na nossa montagem, né? E aí ficou na gaveta. E a Beth, um dia aqui em casa, e a gente conversando sobre a vida, sobre projetos, né? O que a gente queria falar, tal. E aí eu tirei esse projeto da gaveta e falei: olha, é seu, vamos fazer? Ela falou na hora que sim. E aí a gente começou a busca por você. A gente não conhecia e você, enfim, você sabe como você já chegou, né? Que foi o Albini que faz cenários e figurinos, que me apresentou os vídeos da Nova Acrópole e falou: olha, eu acho que é a Lu fazer o texto. E foi através do Eduardo que a gente chegou até você. É. Interessante. Ele, então, que conhecia o meu trabalho, o Sim. Eduardo. Bom, eu sempre fiquei de te perguntar isso. Você já tinha me contado essa história? Não me recordava. Não deu Também tempo, não mas... lembro. Não deu tempo. Acho que não. Beth, me diz uma coisa, que foi uma curiosidade que eu fiquei quando você estava apresentando aquela peça. Você passou por mim na minha frente, deve ter visto que eu estava super emocionada, né? Na verdade, eu estava eletrizada, eu nem mexia para não perder o momento. Se eu pudesse, eu nem respirava. O que te inspira? O que Helena Blavatsky te transmite quando você se coloca no lugar dela? Que tipo de inspiração ela te passa? Lúcia, você contou rapidamente a história dela, né? Ela traz qualidades tanto para a vida, né, como para a construção de um personagem. Eu acho que ela tem tudo para se construir um personagem, porque ela trabalha principalmente com mistério. Ela, ela tem esse mergulho tão fundo dentro dela mesma, né? Porque tudo que ela aprendeu fora e tudo que ela conseguia reproduzir, ela sintetizava nesse olhar do homem, né? Ela tem a coisa que ela fala: se o homem não olha, se um homem olhasse não para o céu, que é uma figura de retórica, mas para dentro de si mesmo, e centralizasse seu ponto de atenção no homem interior, logo, logo escaparia dos rolos compressores da grande serpente da ilusão. Eu acho isso, eu acho que você faz uma palestra com essa frase da Blavatsky, né? Que é um ensinamento, né? E para a gente construir essa personagem foi esse mergulho, né? Sai da frente, mergulha nesse mundo que a gente não enxerga e que está dentro da gente. O ator, eu acho que tem uma das matérias-primas mais difíceis, que é lidar tanto com a parte física como com a parte emocional. Como é que você transforma isso em comunicação para o outro? Acho que Helena Blavatsky dá um conteúdo para a gente que esse mergulho não tem fim. Eu lembro que um dos textos que a gente escreveu para programa, para essas coisas, eu lembro que eu tive uma reflexão que, para eu conseguir falar o texto da Blavatsky, eu tive que escutar a voz do silêncio, para saber como conectar com essa mulher tão grandiosa, não só pelo mundo afora, por tudo que ela viajou, mas esse universo interno que ela traz para a gente, que é enorme e não tem fim. Isso para o teatro é isso. O teatro são essas muitas vidas que vêm, que aparecem, né, de tantas formas e com tanta emoção. Quando eu passei por você naquele teatro, quando eu passei por cada pessoa, parece que eu lembro cada quase 1000 pessoas, né, que estavam na plateia. A gente conseguiu criar uma atmosfera naquele momento de tanta cumplicidade e de tanto respeito por aquela, tanto eu no palco como toda a plateia. A gente tinha um respeito por aquela história que só ali já se fazia um silêncio, já se já sabia que se pronunciava alguma coisa, do que a gente chama no mundo intangível,
mas que chegaria e tocaria cada um ali sentado na plateia. Para mim, aquilo foi uma emoção. Eu não esqueço o começo da peça para mim. Eu falei, Helena, vamos embora, vamos juntas, vamos lá, porque o negócio é sério. Tem quase 1.000 pessoas me olhando. E quando eu saí dali, aí vem toda a emoção que ela sugere, né? E o mergulho, cada palavra. Eu vou ler uma coisa que eu adoro. Ela fala coisas lindas e ela fala. Posso falar Claro, uma claro. parte daqui que eu amo? É, tem uma parte no texto que é: lembro-me do afresco do pintor renascentista Michelangelo, a criação de Adão. Basta que Adão mova o dedo para tocar no dedo de Deus. E todo o processo de transmutação está instalado no mundo interno e externo. Preste atenção que eu estou falando de transmutação e não de mera transformação, que é sair da água para o vinho. Transmutação é sair de uma matéria para outra matéria, como do chumbo ao ouro, como faziam os antigos alquimistas. É deixar para trás a besta egoísta, instintiva e caminhar para o homem verdadeiro, o homem vitruviano, que toca com os pés a terra e com as mãos o céu da sonhada quadratura do círculo. Um pontífice pelo qual os mais puros e nobres ideais transitam do céu à terra, do metafísico ao físico. Para eu falar tudo isso como personagem, eu fico toda arrepiada até hoje, eu me emociono até hoje. A mensagem nela mesmo tem uma força, tem um sentido. A gente estava até comentando, né? É isso que a gente precisa agora. E isso é o teatro. O teatro é caminhar do físico para o metafísico, é tocar com os pés a terra e tocar com a mão o céu. E aí, dentro daquele palco, daquela estrutura, você cria o mistério, a magia, e chega até as pessoas. E o teu texto, Lúcia, eu não tenho como descrever. Não é, Luiz? É um mergulho que a gente teve que fazer para nos aproximarmos do seu texto, e através do seu texto a gente se aproximou, Helena Blavatsky. Eu que agradeço a vocês a oportunidade maravilhosa. Ser grata sempre, eu acho que isso é um fio que vai ligar a gente sempre, a oportunidade que vocês me deram. Mas é incrível como, juntando o nosso pessoal de apoio, tinha um pouco mais de 1.000 pessoas lá. E tinha momentos onde você ouvia o zumbido de um mosquito que passasse por ali. Tanto silêncio. Parece que as pessoas entraram no clima que ficou cerimonial em determinados momentos. Uhum. O respeito que ela impôs através de você é como se realmente tivesse trazido um pouco de Helena Blavatsky para aquele momento. E você, Luiz, falou de um ponto que é muito interessante, muito importante, porque uma das coisas que eu nunca gostei foi representar Helena Blavatsky através de fenômenos. Sabe? Eu sempre achei que isso é uma abordagem muito pobre, né? Nos papéis, nos escritos coletados dela, chamados collected writings. Ela mesma fala, os fenômenos é uma forma de tocar, sacudir as pessoas, mas que ela não gostaria de ser reconhecida por isso. É uma amante tão intensa da sabedoria, uma amante tão intensa da verdade, tem tanta vida interior, que é muito pobre abordar Helena Blavatsky através de fenômenos. E a gente conseguiu fazer uma peça onde não se fala de fenômeno nenhum em momento nenhum. É verdade. É verdade. Só a vida interior. É muito interessante. É muito. Pode falar, Luiz. É muito interessante a gente ter chegado a essa conclusão, porque isso você falava muito disso o tempo inteiro, né? E eu e a Beth ainda tínhamos um lugar dos fenômenos. Durante muito tempo, a gente achou que a mesa ia subir, ia levantar, porque ela criava essas situações, né? Ela, enfim, como é que se diz? A maçã, tinha uma cena que ela parecia uma maçã. Ela transforma. Ela fazia aparecer objetos, né? Durante para chamar a atenção e chamar as pessoas para participar do que ela acreditava, para ela poder ensinar o que ela acreditava, né? Ela fazia surgir objetos, sons. E durante muito tempo eu achei que isso ia ter que ter em algum lugar na peça, né? E aí a gente até consultou mágicos, entendeu? Para saber como é que
a gente fazia esse tipo de truques, enfim. E foi muito interessante como isso foi caindo, Lúcia, né? E a gente foi chegando exatamente em tudo que você falava para a gente, sabe? A gente foi como se fosse uma cebola, né? A gente foi tirando essas cascas todas da periferia e foi chegando exatamente na síntese. Então a gente faz uma peça na maior simplicidade, apenas no trabalho da Beth, da atriz e da Luz também, um grande personagem nesse espetáculo. Nós optamos por uma montagem muito simples, né? Então a gente só tem uma cadeira, uma mesa, um tapete, a Beth e uma super luz. Realmente a luz é um diferencial desse espetáculo que a gente achou que tinha muito a ver com o que a gente estava falando, né? Conta pra gente como você Luiz. encontrou o iluminador, o Fuji. Conta a história Ah, do Fuji. é muito bom. A gente estava numa reunião, né, Luiz? E aí eu e o Luiz, Ah, a gente falou, quem vai fazer quem vai fazer a luz? O Luiz falou, eu tenho uma pessoa, Ricardo Fuji. Eu falei, adoro, eu tinha acabado de trabalhar com ele. E aí ligamos para o Ricardo numa conferência por telefonezinho, né, Luiz? Aí pode é continuar, me empolguei emocionante. na É. história. E ele Não, atendeu. essas coisas que, assim, eu já tinha conhecido o Fuji, que fiz muitos trabalhos em TV com ele, né? Ele é um iluminador incrível, ele ele trabalha muito com shows e TV, né, e cinema. Ele não tem uma pegada muito teatral, mas é aquelas coisas, né, Lúcia, quando a gente entra na egrégora do trabalho, né, daquilo que a gente se propôs a contar, as coisas vão caindo nas nossas mãos, né? Então, realmente o insight do Fuji veio assim, eh, de uma forma que eu não sei nem te explicar, mas era ele. Conta o episódio quando ele atendeu lá, o que foi que aconteceu? Então, Quando nós O ponto que eu é, gosto. quando nós ligamos para ele, a gente falou: Fuji, a gente tem uma proposta para te fazer, iluminar a Helena uma Blavatsky. roubada, né? Porque eu não, É uma roubada. né, Aí ele Luiz? É foi uma andando roubada. pela casa Não tem dinheiro. com um celular, que a gente estava numa videochamada no telefone. Ele foi andando pelo celular, foi até a mesa do escritório dele, pegou. Qual era o livro? Não era a Voz Um do Silêncio, livro. Doutrina A Doutrina Secreta. Secreta. Doutrina Era a secreta. Doutrina Secreta. E pegou e fez assim: é isso que vocês querem? Aí a gente não. Ah, e ele falou: esse é meu livro de cabeceira. Ele andou pelo menos 2 minutos em silêncio. A gente falou: e agora? Ele não vai aceitar. O que aconteceu? E ele em silêncio, com aquele telefone, e a gente atrás, até que ele chega ao lado e pega o livro. É, esse é meu livro de cabeceira. Pronto, já foi. Queria falar do cenário, é, que são todas as coisas muito significativas. Pensar o cenário, ele é dentro do quarto da Blavatsky, é um recorte do quarto, né, que é o Eduardo Albini que concebeu, e é de uma delicadeza, e para a gente conceber todas essas coisas, cada artista que entrava, né, para esse trabalho trazia outros artistas que nos inspiravam. Então, tem aqui no texto aquela parte do esfumato, e o Fuji se inspirou de tal maneira nessa técnica para trazer a luz, o Eduardo de tal maneira para poder trazer um cenário onde não tivessem linhas nem formas que ficasse. Esse é o quarto da Blavatsky, não tem essa ideia. Tem um pedaço dali daquele momento. Então, são muitas atmosferas e muitas imagens que vão se juntando, sugeridas pelo texto. Porque quando você vai lendo para estudar, você vai vendo imagens, né? Para o ator, para o diretor, para a Lu, para todos, né? O Luiz, como diretor, vai orquestrando essa obra-prima, que eu acho que toda peça de teatro é uma obra-prima. É, e em tudo. Então, acho que esse encontro de todas essas pessoas, né? Teve a Ilona, que fez assistência de direção, que decorava o texto comigo com uma paciência incrível, né? O Toninho, que Beth, fez. eu estou com a ficha técnica aqui aberta, para Você não quer esquecer ler? de ninguém. Quer que eu leia? Pode, Lê acho que é pra gente. importante, Então né? vamos lá. Acho importante, sim. Importante agradecer a todos, né? Texto de Lúcia Helena Galvão, interpretação Beth Zalkman,
encenação Luiz Antônio Rocha, cenário e figurinos Eduardo Albini, iluminação Ricardo Fuji, assistência de direção Ilona Virti, Mona Magalhães, Eita. Foto Lobo, e é isso. Acho que é isso. Esqueci alguém? E Acrópole. produção local. Kelly, a Nova Acrópole e a Kelly, que ajudou muito, né? Incrível. Kelly, que organizou todos os voluntários da Nova Acrópole. Eu queria agradecer imensamente todo o carinho e atenção que vocês nos deram na nossa estreia em Fortaleza, que foi inesquecível. Kelly Aguiar é nossa diretora de Nova Acrópole em Fortaleza. Realmente o pessoal de Fortaleza pegou firme ali, né? Porque foi um evento complexo, mas eu não posso deixar de dizer que o o Fuji fez foi um sobretexto em cima do texto, porque a iluminação dele criou uma outra mensagem. Ele colocou mensagens subliminares com aquela imagem. Foi uma magia aquele negócio. A parte da magia que a gente não quis colocar na encenação, ele colocou na iluminação. Exatamente. Nossa, foi um impacto tremendo. Ficou muito, muito, muito bonito. Não sei se o Fuji está ouvindo a gente aí, mas eu sou eternamente grata, que ficou bonito demais. Bom, vou te mandar o plano. Pode falar. Só um minutinho. Ele mandou o plano para a gente, o desenho do mapa de luz, onde tem todas as explicações por que a luz é daquela forma, as explicações esotéricas, digamos assim. É incrível. Eu vou te mandar para você. Eu quero ver, porque o efeito ficou uma coisa de louco. Mas, Luiz, me diz, você que acompanhou, que comandou todos os ensaios, que momento que você viu que estava surgindo Helena Blavatsky realmente naquilo? Que momento você percebeu que estava encarnando a ideia? Pois é, Lúcia. Eu e a Beth, nós trabalhamos já há bastante tempo com uma técnica psicofísica do Michael Chekhov, que é o sobrinho do Chekhov, né, um artista russo, enfim. E ele deixou uma partitura para o ator, assim, corporal e psíquico, muito interessante. Então, eu e a Beth, nós estudamos essa técnica durante muito tempo. É uma técnica, assim, numa síntese quase de incorporação da personagem, né? Então, a gente trata, tanto os meus trabalhos quanto os da Beth, a gente tem um respeito muito grande pelo sagrado. A gente considera que o que a gente faz é muito sagrado mesmo, né? Então, quando a gente pisa no palco, a gente está realmente reverenciando e sendo um instrumento para poder contar aquela história, né? Então, essa técnica que nós usamos, que vem muito em cima do corpo mesmo, do trabalho corporal, das atmosferas, ela tem muito disso, né? Então, são vários exercícios para poder chegar nessa personagem, né? Então, assim, eu acho que ela não chegou em um determinado momento. Eu acho que a partir do momento que a gente decidiu fazer esse projeto, ela estava presente o tempo inteiro. É tanto que ela colocou você e o Fuji, que são conhecedores na nossa trajetória, né? Então, acredito que ela já estava presente há muito tempo, né? Mas, assim, não teve um dia. Eu acho que durante todos os ensaios ela aparecia. Era um exercício, era a grande dificuldade, eu acho, pelo menos para mim como diretor nessa peça, era tentar traduzir essa complexidade dela de uma forma muito simples. Às vezes eu falava assim, Beth, eu não estou fazendo quase nada, não existe encenação. Mas eu entendia que essa simplicidade era fundamental, né, para chegar a essa mensagem, né? Mas eu acho que ela teve o tempo inteiro, todos os dias ela aparecia de alguma forma, era um sinal. Era um pombo que pousava na janela da Beth, eram sinais que apareciam e a gente falava, nossa, Blavatsky está aqui, entendeu? Era, sei lá, uma vela, entendeu, que apagava durante a cena, era assim, era incrível. Não sei, nós entramos num processo muito escuro, esse processo de criação, né? A gente não sabe como vai ser, como vai funcionar, né? Durante muito tempo eu tive muitas dúvidas se realmente eram essa simplicidade, né,
se proteger, se isso iria proteger a Beth, né? Porque a minha função como diretor não é fazer um espetáculo mirabolante, e sim proteger a atriz que está em cena e falar aquele texto da melhor forma possível. Eu acho que essa é a grande função do diretor, né? Eu acho que ela estava presente sempre, todos os momentos ela aparecia, e de vez em quando a gente É, treinava muito. Fala, Beth. não, eu Fala, Beth. lembro uma das etapas que talvez o personagem realmente incorpore é quando você encontra a voz, a tonalidade da voz, porque ela sai desse lugar interno, então é quando você realmente o teu corpo inteiro está disponível para que aquela voz do personagem. Eu lembro que a gente ficou um tempo e tudo era muito emocionante de fazer, realmente, ela estava o tempo todo, mas teve um momento que era a voz dentro desse texto no último dia de vida dela. Era uma voz que já não era mais, eu nem sei, agora eu teria que ir buscar, mas era. É, vou ler mais um pedaço. Nosso, nosso universo é profunda, sabe? Ele não é mais a minha voz. Aí você sabe o que o personagem está. Vou ler até isso aqui para vocês. Nosso universo é apenas um em meio a um infinito número de universos, todos eles filhos da necessidade. Porque na grande cadeia cósmica de universos, cada elo se acha numa relação de efeito com referência ao antecessor e de causa, com referência ao sucessor. Lúcia, eu posso te falar, esse é da Isis Sem Véu, né? É um trecho. Esse pedaço, a gente ficou mergulhado nele, e vou te falar a dificuldade para decorar, porque ele é de uma profundidade, é que dá essa ligação e nesse mundo todo, né? Estamos todos juntos, né? E um depende do outro, falando agora desse momento, né? Como um depende do outro. Só esse momento, quando a voz vem para falar isso, que é da Blavatsky, falar o seu texto, tem que ser com a voz da Blavatsky. Porque para falar com você, é melhor você falando e dando as suas palestras maravilhosas, né? Porque aí é uma construção de conhecimento. Mas para falar esse texto, tem que estar essa personagem muito presente, né? Acho que é isso. Uma outra coisa que eu gostaria que você já se adiantou, que é exatamente falar dessa mensagem de Helena Blavatsky para a atualidade, que é uma coisa fortíssima, né? De tudo que a gente viveu, porque na verdade isso foi muito mais do que um preparo de uma peça, isso foi uma vivência coletiva. Nós É compartilhamos verdade. muito bonitos. E o que eu percebo é que aquela ideia do mantenham a união, nada há superior à verdade, é um caminho tão forte para puxar o ser humano para o centro, para ter uma chamada a ocupar o seu lugar como ser humano, né? Uma chamada para encontrar o caminho rumo à unidade, porque na própria Voz do Silêncio, Helena Blavatsky diz, quando ela descreve lá o livro dos preceitos de ouro tibetano, que o maior mal do mundo, segundo essa tradição tibetana, é a heresia da separatividade. E se nos acharmos separados, quando na verdade somos um só. E só um corpo louco acharia que o mal de um membro do corpo poderia ser bem para o outro. Só um homem louco pode achar que o mal de um ser humano pode ser bom para a humanidade. Essa ideia sistêmica, somos um, mantenham a união, mantenham a consciência dessa unidade. Quando ela fala mantenham a união, para mim é muito mais do que simplesmente se manter fisicamente junto com os outros. É manter essa consciência da unidade e de que a única evolução possível é rumo à unidade. E não é que nós estamos numa crise clara, que para mim é um esgotamento de patamar. Isso não é simplesmente um problema, isso é um esgotamento de um degrau, é hora de crescer. E eu acho que o principal elemento que contaminou esse degrau onde nós estamos é egoísmo. É um individualismo selvagem. É um momento que só sairemos dessa juntos. Se não desenvolvermos um nível maior de solidariedade, eu não sei como sair dessa. Então, para mim, me parece muito, muito atual. Sempre foi.
Mas, nesse momento, lembrar de Helena Blavatsky com esse amor profundo à verdade, esse amor profundo à sabedoria, que é uma outra coisa que eu gostaria de destacar. Eu sou só uma filósofa, não sou esoterista, não sou ocultista, não sou nada. Mas a filosofia é amor à sabedoria. E esse amor profundo, esse compromisso com a sabedoria e com a verdade, faz de Helena Blavatsky um vetor de impulsionamento da nossa consciência, porque se ela ama tanto, você, ao ver o mundo pelos olhos dela, começa a amar também. Considerar que é um referencial fora do comum, a busca da unidade, a busca da verdade. Então, para mim, é uma mensagem atualíssima, a gente escolheu a dedo a hora de fazer. Não sei se É vocês gostariam incrível. de comentar alguma coisa sobre isso. Sim, sim, eu acho que quando a gente ia estudando, quando chegou na heresia da separatividade, a questão do egoísmo, eu falei: "É isso, a gente está vivendo o auge do egoísmo mesmo", né. E ela sempre propõe coisas, né, Lúcia, ela propõe um mergulho interno, ela propõe que as coisas não estão separadas, que elas são uma, que ela fala do aquilo que ela traz do fio de Sutratma, né, que depois você podia falar, que você vai falar muito melhor do que eu, mas que é linda a mensagem, que é como um Mas colar de fala da pérolas. frase do edifício. Fala a frase do edifício. Ai, é essa coisa que ela fala, o egoísmo é um edifício humano cujas portas e janelas estão totalmente escancaradas para que toda espécie de iniquidades possam entrar na alma humana. O valor da alma humana, de ser humano, isso é maravilhoso e é incrível, e eu vou destacar a voz do silêncio. A gente nunca teve que ficar tão quieto, nunca teve que olhar tanto para dentro da gente mesmo, né? Mas de que maneira olhar para a gente? Eu reflito muito de que maneira. Eu outro dia eu estava refletindo, Lúcia, eu refletindo diante da Lúcia, mas eu adoraria compartilhar isso. Não, porque eu pensei, a gente está tendo que ter muita coragem, mas é uma coragem que não é uma coragem porque eu vou vencer. É uma coragem de olhar uma realidade, é uma coragem de acreditar na gente mesmo, é uma coragem de poder perceber o outro na sua diferença, é uma coragem. A gente está tendo que ter coragem para viver esse momento, de fazer esse mergulho, de ficar quieto. Escute a voz do silêncio, contempla, né? Quantas vezes a gente está contemplando? Eu não faço live igual você, Lúcia. Toda hora a Lúcia está alimentando a gente, né? E realmente é incrível, né? Mas eu tenho momentos, muitos momentos de silêncio, e acho que a Helena Blavatsky está preenchendo os meus momentos de silêncio com tudo que ela tem nos ensinado, né? O egoísmo, ela fala, nada pode afetar um homem ou ao mundo, né? Ou a humanidade, nada pode afetar um país ou um homem sem que afete a todos os lugares. Nada afeta uma coisa só. Tudo afeta todo mundo. É muito moderno, não é? É muito quântica, não é, Lúcia? Ela é muito à frente. E mais uma coisa que ela me ensina e que eu acho que é importante. É olhar para o futuro. Ela fala, né? Ela olha para o futuro porque lá é que ela vê a missão que ela veio cumprir, as necessidades que a gente veio atender. Então, é importante a gente olhar assim, a gente está aqui nesse momento, já tecendo coisas para o futuro. E a Blavatsky sempre olhou para o futuro. É como se ela já soubesse que ela ia ter que ser corajosa, destemida, não sei se são esses, mais audaciosa, focada, centrada, e ela vai em frente. De vez em quando eu chamo Blavatsky, me ajuda aqui, assim como eu chamo a minha avó também, vó, que foi uma guerreira. Vamos embora, e são esses antepassados que nos dão lugar agora nesse presente para a gente caminhar. Sim, com certeza. Eu lembraria também aquela maravilha, aquela pérola, Beth, quando ela diz: "Não deixe que seque a lágrima que corre do teu rosto, Ah, antes de secares a lágrima que corre do rosto do último dos mortais." Compromisso profundo com a dor humana. Que coisa mais bonita. E se houve uma pessoa que passou por adversidades e saiu do outro lado sempre maior e sempre mais forte, Helena Blavatsky foi um excelente exemplo disso.
né? É Tudo muito por atual, né? pesquisadores muito atuais. Você gostaria de falar, Luiz, sobre isso também? Eu gostaria de pedir, pedir para você contar, essa cena está na peça também, com um texto belíssimo, mas eu acho que eu queria te ouvir contando o encontro de Blavatsky com Gandhi. Isso é uma coisa interessante, porque eu logo depois que fiz essa peça de Blavatsky, eu fiz a palestra comemorativa do aniversário de Gandhi, né. Eu tive a Eu me oportunidade de ouvi-lo emociono do muito outro nessa lado. cena. O outro Me lado, emociono Gandhi muito nessa falando desse cena. encontro. Ele fala na Minha Vida, Minhas Experiências com a Verdade, que é a autobiografia de Gandhi, ele fala sobre esse encontro pelo lado dele. Uma das coisas mais bonitas quando ele vai estudar direito em Londres e conhece a Sociedade Teosófica, chega a participar de reuniões na casa de Helena Blavatsky, conhecê-la pessoalmente. Imaginem vocês um jovem hindu que veio a conhecer o Bhagavad Gita pelas mãos de Helena Blavatsky, pelas mãos da teosofia. E o impacto que aquilo provocou, praticamente a referência que ele tem em Londres, não só com Helena Blavatsky, mas com outras pessoas do mesmo movimento que a circundavam, deu a ele uma aula do que era ser um indiano. O valor, porque era uma época muito difícil, onde a Índia se sentia muito subjugada, era uma colônia, se sentia muito diminuída nos seus valores, porque não tinha a tecnologia que o Ocidente tinha. E a voz de Helena Blavatsky é uma voz de fazer com que a Índia represente, relembre o quão grande ela é. E ela era como ninguém para isso. Então, Gandhi, muito jovem em Londres, tem a oportunidade de ouvir falar sobre o Bhagavad Gita pela primeira vez, e tem a oportunidade aí de conhecer um pouco mais o valor da Índia na história da humanidade, através do movimento e da presença da própria Helena Blavatsky. Isso, com certeza, foi um fator muito decisivo para ele. Já era uma figura excepcional. Mas quando ele retorna, depois quando vai para a África do Sul, vai com essa disposição dessa frase que eu falei: não deixar que seque uma lágrima que corre do seu rosto, antes de secares a lágrima que corre do rosto dos últimos mortais. Foi a vida inteira dedicada à causa da humanidade, do grupo ao que ele pertencia, da intenção de beneficiar o maior número de pessoas possível. E isso, com certeza, a influência de Blavatsky aí foi decisiva. Bom, gente, a gente está no horário de começar a responder perguntas do pessoal. Vamos lá? Porque senão a gente não consegue. O pessoal meu da base aqui de apoio vai passar uma pergunta. Vou olhar aqui. Estão perguntando quando vai circular a peça. Isso eu diria, é o mistério, né? Era legal. Nós estreamos no dia 30 de novembro em Fortaleza para a nossa estreia, e depois nós tínhamos várias pautas, né? A gente tinha Brasília, tinha Belém, e infelizmente tivemos que cancelar. Então, realmente, a gente está esperando voltarmos à normalidade para poder reagendar essas novas agendas, enfim. Mas, com certeza, nós vamos fazer Brasil todo. Com certeza, Brasília deve ser uma das primeiras a sair, né? Porque está tudo engatilhado, Sim, tudo já sim. providenciado. Belém também está bem avançado. Brasília e Belém, né, Lúcia? Isso, Brasília e Belém devem sair rápido. Depois, eixo Rio e São Paulo, né, Luiz? Vamos ver se a gente vai para lá. Sim. Para lá não, para ir. Estou achando que todo mundo está aqui assim. O que mais? Temos mais perguntas? Como é que é? Por que vinculam sempre Helena Blavatsky com o ocultismo, com magia, e não com a sua sabedoria? Isso é uma curiosidade, vocês me permitem responder essa? Claro. O fato de que Helena Blavatsky vivia num momento onde tudo que era relativo à sabedoria do ponto de vista mística, teológica, era considerado como uma coisa inferior. Vocês sabem que, posteriormente, na história, nós tivemos, inclusive, o positivismo, que dizia que todas essas visões, todas essas crenças do passado tinham sido a infantilidade da humanidade, e que a era científica era madura.
Então, uma forma de sacudir as pessoas e mostrar que ali havia alguma coisa veraz, fazer com que elas olhassem para aquilo como respeito, era o fenomênico. Então, as pessoas guardam aquilo que mais lhes chama a atenção, isso é uma curiosidade. Eu dou aula de técnicas de estudo e eu falo muito sobre isso. Às vezes o nosso foco de interesse está tão disperso do essencial que você sabe dizer toda a roupa da sua professora, mas não sabe dizer uma palavra do que ela falou. O nosso foco está muito ligado aos nossos interesses. Então, a humanidade é muito ligada num materialismo, numa superficialidade muito grande, quase não guarda o que Helena Blavatsky passou de sabedoria, mas só a campainha que ela tocou para que olhassem para ela. E, na verdade, os fenômenos não foram mais do que isso. Foi como se fosse uma sirene que ela tocou para que as pessoas olhassem para ela. E a gente lembra da sirene e não lembra da mensagem. Com certeza, ela não gostaria de ser lembrada pela sirene, e sim pelos seus ensinamentos. Tá? Mas hoje, inclusive, o que mais se procura imitar a Helena Blavatsky é o fenomênico. Por isso que, para mim, eu sempre fugi desse lado, porque ela tem joias para nos ensinar. Ensinamentos de vida preciosíssimos. E nós corremos atrás de aparição de objetos. Bom, isso qualquer mágico como esse que vocês iam procurar, né, para ajudar a fazer a cena, qualquer um sabe. A gente não precisa disso para nada. A gente precisa aprender a construir a nós mesmos. E nisso ela é brilhante. Tá? Mas o nosso foco de interesse procura o superficial. Faz parte dos nossos interesses atuais, do nosso foco materialista. Olha que legal. Posso falar rapidinho? Pode, claro. É tantas mensagens aqui, eu estou tentando acompanhar, mas é impossível. Senão eu não consigo dar atenção aqui, mas acabei de pescar uma aqui do querido Beth, Robson Leitão, que falou: vocês nos fazem amar querido. profundamente, espero vocês no Teatro da UF, em Niterói. Então, nós já temos mais uma possibilidade para Blavatsky. Olha, é um teatro lindo, ele faz um trabalho incrível, Robson. Muito obrigado, querido. Tem mais perguntas para a gente? Professora Lúcia, alguma contribuição da Blavatsky para lidarmos com a crise que estamos passando? Tem muito a ver com o que a gente está falando. Estão perguntando se existe alguma contribuição da Blavatsky para lidarmos com a crise que estamos passando. Você poderia resumir essa contribuição em 2 ou 3 palavras, Luiz? Mensagem dela para o momento atual. Eu acho que a Beth já falou da teoria da separatividade, que eu acho que é o que vem na minha cabeça agora, né, Beth? Talvez você possa repetir essa frase, que eu acho que é a síntese do que a gente acredita. Eu acho. Sim. E acho que tem 3 palavrinhas, né? Escute, não sei se são 3 ou 4, escute a voz do silêncio. Porque quando você tem que escutar a voz do silêncio, você tem que se acalmar, tem que ter paciência e tem que ter um mergulho que é seu. Mergulhar para dentro para agir melhor fora, né? Porque tem muita gente fazendo coisas maravilhosas. Mas só para a gente ter o cuidado de não mergulhar na angústia, né? E no desespero e no medo, porque isso é que está... Ela está aqui, ó, gente. Eu que dei. Mas... eu trouxe ela. Isso aqui foi muito importante para mim, Lúcia. E acho que às vezes a gente tem pequenas coisas que nos alimentam. Também contribui com a resposta, né? Quando a gente chegou, é claro que eu tinha medo de estrear. E aí a gente ainda não tinha se encontrado. A gente não conhecia a Lúcia, só pela internet. E aí Lúcia chega, ela abre um sorriso e me dá um bustozinho da Blavatsky e me acolhe naquele momento. E ali me deu uma confiança tão grande, sabe? Eu estava com toda a nossa equipe querida junta, e aí já tínhamos sido muito bem acolhidos lá em Fortaleza, e aí eu acho que é isso, acolhimento, escutar a voz do silêncio, olhar para fora, ver o que é possível fazer, tanta gente fazendo tanta coisa, e não deixar o medo ser maior do que a gente, né? Para a gente. Complementando um pouco o que vocês disseram, eu falaria de vida interior. Exatamente esse momento de você ser apresentado a si próprio. Agora, a vida nos obrigou a estar a sós conosco mesmo. Momento para definir qual é a nossa identidade, onde queremos chegar com tudo isso, qual é a nossa proposta de vida,
fixar que queremos sair daqui maiores do que entramos, o que queremos aportar para o mundo. Ou seja, é um momento de você ser apresentado a si próprio. Porque o ser humano, a partir do momento que ele tem uma identidade firme, construída por um ato consciente, por um ato de vontade, ele não é mais tão manipulável, ele não se deixa arrastar por correntes da moda, ele tem uma trajetória que realmente pode ser construtiva. E lembrar que a nossa missão no mundo é sairmos daqui mais humanos do que entramos. A natureza não precisa da gente para construir máquinas voadoras, ela já construiu um monte de cometa. Ela não precisa da gente para construir máquinas que voam na velocidade da luz, ela já construiu a própria luz. Ela precisa de nós para construir seres humanos, porque para isso existe uma lei chamada livre-arbítrio, que não deixa ela fazer sozinha. Então, Helena Blavatsky alinha a gente com a missão fundamental. Vamos nos construir como seres humanos. E como diz a tradição bíblica, tudo mais será dado por acréscimo. Tem mais perguntas, pessoal? Pode falar. Eu pesquei uma aqui, uma da Carol Ferreira. Eu achei interessante. Que ela está perguntando para ela começar a estudar a Helena Blavatsky, qual o livro que você indica da Helena? Voz do Silêncio, com certeza. Chave para a Teosofia também é interessante. São os 2 livros finais da vida dela, né? Ela escreve em 1889, se não me falha a memória. São os 2 livros finais da vida dela. Mas são uma abordagem, assim... Inclusive, lembro, não é querendo aproveitar para fazer propaganda, não, longe de mim, mas a propaganda é a alma do negócio, né? Eu tenho uma palestra sobre a Voz do Silêncio no canal da Nova Acrópole no YouTube. Nós, em Nova Acrópole, temos muito respeito pelo trabalho de Helena Blavatsky e eu tenho uma palestra sobre a Voz do Silêncio. Ela é interessante para acompanhar a leitura, porque quem vai ler Helena Blavatsky pela primeira vez talvez fique um pouco desorientado, né? Ela é bem pesada, né? Tem um nível de profundidade que impacta um pouco, principalmente a gente que está acostumado a uma leitura mais superficial hoje em dia, né? Uma leitura mais leve, digamos assim, mais superficial mesmo. É difícil você ter uma leitura tão densa na nossa literatura atual, é raro. Então, a Voz do Silêncio é um bom início e eu ofereço essa palestra como uma forma do pessoal acompanhar e não desistir, né? E acostumando com o mundo de Helena Blavatsky e adentrando nessa mentalidade dela. E lá no YouTube está também a palestra que eu fiz no dia da peça, que conta a vida dela, tem muitos detalhes. Está lá também. Né? Tem mais perguntas por aí? Se por infortúnio fossem obrigados a esquecer toda a obra de Blavatsky, mas pudessem lembrar de apenas uma frase, qual seria? Se vocês esquecessem, se nós esquecêssemos de toda a obra de Blavatsky e tivéssemos que lembrar de uma única frase, o que vocês diriam? Ui! Eu acho que o meu maior aprendizado tem a ver com a questão do egoísmo. Agora a frase em si, mas eu vou ver aqui no texto. Você lembra de alguma? O egoísmo. Não, para mim é a questão das, não sei, acho que da fronteira, das linhas, que me ajuda a lembrar que a vida não tem as linhas. Como é que é, Lúcia? Vou te falar, espera que eu vou te falar. Eu vou. Então vou ler esse texto que fica a nossa mensagem aqui. Lembra-se do artista que talvez tenha mais que você estou falando como a Beth, né? A voz não veio como ela tenha merecido este nome, o notável Leonardo da Vinci, que na sua obra Gioconda foi fruto de uma percepção de que as coisas não eram envoltas e separadas por linhas. Tudo é um contínuo e difuso, onde cores, formas e texturas vão se transformando uma nas outras. Ele denominou de esfumato. Por isso essa obra é tão vívida e verdadeira. A realidade é esfumato, meus senhores. A linha que vos separa existe apenas em vossas mentes. Contempla. O final lá do livro que a gente pegou da Voz do Silêncio, tu te tornaste a luz, tu te tornaste o som, tu és o teu mestre, tu és o objeto da tua busca. Eu acho isso lindo. Tu és o objeto da tua própria busca, a voz que soa através da eternidade.
A voz do silêncio. Lindo Eu acho demais, que é. lindo demais. A gente já falou tantas frases que fica até difícil eu procurar uma a mais. Mas eu me lembro de uma que eu acho muito interessante, que não é tão fácil de entender a princípio, mas é fundamental. Ela diz: quando esqueço de mim, eu lembro do mestre. Quando Ah, que eu lindo. lembro de mim, eu esqueço do mestre. O mestre aí representando a sua missão, a sua busca da unidade, representando todo o ideal que ela seguia. Eu tenho falado muito isso para as pessoas hoje que estão em crise dentro de casa, que estão começando a ficarem meio deprimidas, angustiadas. Quanto menos você pensar em você e pensar na dor do outro, no sofrimento do outro, na necessidade do outro, melhor vai ficar. Inclusive, aconselhei as pessoas um dia desses, aconselhei tomando o chapéu da Helena Blavatsky, né? Porque isso é um conselho dela, né? No chamado ocultismo prático. É não dormir, não fechar um dia sem um ato de generosidade. Um dia, sem um ato de generosidade. Não fiz nada hoje. Telefono para alguém e pergunto se está bem, se está precisando da minha ajuda. Penso como eu posso ser útil, como eu posso minimizar a dor de alguém. Não deitar a cabeça no travesseiro um dia sem um ato de generosidade. Ou seja, quanto mais a gente esquece de nós mesmos, mais lembra do mestre, com tudo que está representado nessa ideia do mestre. Como é que estamos de tempo, pessoal? Temos tempo para mais uma pergunta? A última pergunta: o que significa a voz do silêncio? Pode responder, Lúcia. Não, eu já fiquei quieta. Imaginem Sabe vocês. uma coisa que. Pode falar. Não, pode. Não, fala. Depois eu falo. Imagina. Por favor, Lúcia. Nós temos aquilo que, dentro da tradição indiana, é chamado de quaternário. Os gregos chamavam de persona, personalidade, que é a voz do nosso corpo físico, do nosso corpo energético, do nosso corpo emocional e do nosso corpo mental prático, do dia a dia. Isso é o chamado quadrado da personalidade, a matéria. É essa máscara que utilizamos para vir ao mundo. É a máscara que o ator entrava no palco no teatro grego. Mas por trás da máscara existe o ator, que é essa essência, essa centelha divina que somos realmente nós e que está com essa vestimenta externa. Mas essa vestimenta externa não foi feita para abafá-la, foi feita para representá-la no mundo. É como o taoísmo diz, que as sombras nasceram no mundo porque o homem se tornou opaco. É como se você fosse um cano de bambu, que se ele tivesse desobstruído, entraria a luz e chegaria a luz. Chega a sombra porque você está obstruído. Então, nós invertemos o jogo e deixamos a inércia do nosso corpo físico, a avareza do nosso corpo emocional, a adrenalina pura dos nossos sentimentos e a mente, a curiosidade descompromissada da mente concreta falarem o tempo todo. De tal maneira que se a voz interna dessa tua essência está falando aí, você não consegue ouvir, você não consegue reconhecer. Basicamente, o ensinamento, um dos muitos ensinamentos de Helena Blavatsky, é produzir esse silêncio, ordenar, organizar a personalidade, para que ela volte a ser um canal, para que a voz do silêncio possa ser percebida por nós e através de nós pelo mundo. Nós viemos aqui para dar um recado, e nós somos um canal para que essa voz chegue ao mundo. Mas nós chegamos a obstruir essa voz de uma maneira tal que nós, às vezes, morremos estranhos para nós mesmos. A voz do silêncio é a voz do nosso eu interior, da nossa essência divina, dessa centelha. É como se você imaginasse que a mão divina veio ao mundo para fazer alguma coisa, mas ela precisava de uma forma material para vir ao mundo. Então ela coloca uma luva. E essa luva, ela é tão rígida, ela é uma luva metálica, que não deixa a mão se movimentar no mundo. Você só vê a luva, não vê a mão lá dentro. Você torna essa luva flexível, a mão do espírito pode atuar no mundo. A mão da nossa essência divina pode dar a sua marca ao mundo, pode dizer a que veio. E essa é a voz do silêncio. Você silencia as emoções, as energias, o corpo físico, a mente concreta, coloca eles a serviço, vira o jogo, você não é mais
minotauro vira centauro, o animal obedece ao humano e não o contrário. E através da tua personalidade soa a voz da tua essência divina, do teu eu interior, né? Isso é a voz do silêncio. Portanto, se a gente nunca ouviu nem um pouquinho da voz do silêncio, somos estranhos para nós mesmos. Essa é a história. Pode falar, Beth, o que você ia dizer. Não, eu achei incrível que você começou falando com teatro e eu ia fazer uma observação. Que privilégio, que possibilidade, a gente está falando tantas coisas por conta da filosofia e do teatro, né? Que buscam a alma humana, né? E aí você começou a falar e falou do teatro grego e falou exatamente como a gente constrói isso tudo, né? Era só isso. Eu falei, nem precisava falar, né? Mas é isso, é um privilégio, é uma possibilidade agora da gente estar aqui falando do teatro, ainda mais nesse momento, né? A gente está tão mal representado e está tão difícil, né? Está tudo tão estranho. Parece que estão querendo pintar de outra cor o que é essencialmente a voz do silêncio. Então, eu te agradeço, Lúcia, pelo convite. Muito, muito, muito. É um prazer estar aqui. É um prazer botar um pouco da Blavatsky aqui em mim e oferecer, né, que é minha parceira, e meu parceiro Luiz, né, de tantas caminhadas. Não estou finalizando, não, mas vocês passam. Mas realmente é incrível essa possibilidade de refletir através do nosso trabalho de fazer teatro, de atuar, de trazer beleza. A gente ainda traz beleza, a gente traz emoção, a gente entra no mundo das ideias, a gente entra nesse mundo da essência humana. Esse é o nosso trabalho, tem que ser respeitado e é isso. Está dado o recado. Bom, agora realmente Não estamos brinque. chegando na hora da nossa finalização. Só falar, Pode um falar, negócio. pode falar. Eu queria agradecer também, é muito emocionante estar aqui com vocês falando disso, dizer que a nossa live é um sucesso, né? Já teve quase, acho que 1.500 pessoas, mais do que a gente, da nossa estreia, que teve 960, agora tem um pouco menos de gente, mas foi um sucesso. Já falei para tanta gente online. Não, eu esqueci de uma pessoa da ficha técnica, queria agradecer o trabalho do Sandro Rabelo, que foi o nosso da estreia, que fez um trabalho incrível. Queria agradecer, Sandro. Você está com a gente também. Eu também agradeço. Agora, realmente, o nosso tempo está afindando. Eu gostaria que a gente, já falamos com o público, já agradecemos, para encerrar, nesse 8 de maio, uma palavra ou duas que vocês gostariam de falar a Helena Blavatsky, como homenagem para a aniversariante do dia. Quer dizer, é o aniversário da morte dela e não do nascimento, né? Mas não deixa de ser um aniversário. A gente finaliza a peça falando da flor de lótus, que era um símbolo muito importante para ela, e ela pede para que esse dia 8 de maio de 1891 seja lembrado como o dia da flor de lótus branca. Então, emoções dos artistas. Me comprometo a lembrar de Helena Petrovna Blavatsky nesse dia 8 de maio, como o dia da flor de lótus branco, que atravessa o lodo, a água e o ar e se abre ao sol com suas pétalas incólumes, sempre uma fiel buscadora da luz. Eu adoraria ter esse compromisso e estou me comprometendo. Quero ser uma buscadora da luz. Eu não sei, eu acho que eu vou repetir as palavras da Beth também. Eu agradeço muito, muita gratidão, né, por ela, né, por esse legado que ela deixou, é de uma importância muito grande. É muito emocionante lembrar de todo o processo, lembrar do que a gente estudou e estar aqui com vocês é muito forte para mim. Eu agradeço imensamente a oportunidade, pela eterna gratidão. Eu também me comprometo a espalhar a luz. E agradecer a Nova Acrópole, né, Lúcia, que a gente é tão acolhida, é um encontro que eles apoiam, é impressionante. Vocês são incríveis com esse trabalho voluntário
se a gente tem alguma coisa a aprender com a Nova Acrópole, essa dedicação de vocês com o trabalho voluntário, com a filosofia, é incrível, maravilhoso. Muito obrigada, em nome da Nova Acrópole. E eu gostaria de, para encerrar, agradecer a Helena Blavatsky, porque essa inspiração dela continua produzindo milagres de união. E nós somos uma prova disso. 3 pessoas que dificilmente se uniriam, né? Com vidas bem diferentes, em cidades diferentes, com focos diferentes. E ela, só simplesmente a ideia dela, a ideia de querer representá-la, produziu um ponto de união entre nós e mostra que essa busca dela da unidade continua gerando frutos. E que gere mais frutos. E eu me ofereço como uma ferramenta para que esses frutos dela possam estar cada vez mais presentes. Me comprometo que a minha mensagem sempre terá como meta a união. É isso, gente. Eu agradeço muito a presença de vocês. Foi um encontro lindo, uma live linda. Eu espero que todo mundo que participou tenha gostado. Agradeço a todos que estiveram presentes e a gente continua se falando. Um abraço grande nos dois. Muito obrigada, Beth. Muito obrigada, Luiz. E um bom final de 8 de maio para vocês. Muito obrigada. Um beijo. Obrigada, um beijo. Até mais. Até breve. Se cuida. Até breve.